Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que alegria podermos mais uma vez estarmos juntos na EBD no Lar, aprendendo a palavra do Senhor. E que bênção poder estudar durante todo esse trimestre sobre a família. E hoje o tema da nossa lição é muito especial e muito importante. O nosso tema da lição é como conviver com o diferente. Como conviver com o diferente. É bem verdade que nem toda família é igual. Aliás, nenhuma família é igual. Cada família tem a sua particularidade, tem as suas diferenças. Agora, o segredo é aprendermos a conviver com as diferenças. E a palavra de Deus, ela é rica em conselhos de como podemos tornar essa convivência agradável. Por isso que o salmista diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, o texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 12, o versículo de número 18, que diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vou repetir o texto. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Queridos alunos, queridos adolescentes, é bem verdade que dentro da família as diferenças existem e muitas vezes isso atrapalha a convivência. E muitas vezes o inimigo, o diabo, ele quer apenas uma brecha para causar a divisão na família. Então ele coloca intrigas entre os irmãos, confusão entre os pais e muitas vezes fica aquele clima pesado dentro de casa. Porém, nós somos servos do Senhor, somos filhos de Deus e como filhos de Deus precisamos desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Primeira coisa, amor. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. E nós precisamos desenvolvê-lo através da comunhão, da oração, da busca da palavra de Deus e na unção do Espírito Santo. E nós precisamos disso. Para quê? Para que possamos conviver com as diferenças. Nenhuma família é igual. Ninguém é igual dentro de uma casa. Todo mundo tem as suas diferenças. Agora, como podemos vencer isso? Como podemos vencer essas diferenças e viver em harmonia e em paz? Vamos ver um exemplo na nossa lição, que é justamente uma família que teve um grande problema entre os seus irmãos, entre os filhos. E nós vamos falar a respeito de José. Com certeza você conhece a história. E a Bíblia vai nos falar que José era diferente dos seus irmãos. José se destacava entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que o seu pai o amava muito. E José, ele tinha sonhos. E esses sonhos começaram a incomodar os seus irmãos, começaram a causar uma certa inveja por parte dos seus irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer, nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, você vai acompanhar comigo, em Gênesis, no capítulo 37. Um texto bastante conhecido e muito interessante. Gênesis, capítulo 37. Veja só, observe comigo, do versículo 1 ao versículo de número 6. Jacó habitava nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, confraternizava-se com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias com respeito à conduta de cada um. Israel amava mais a José do que a todos os demais filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar
de várias cores, com mangas largas, como sinal de distinção. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, os quais o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que tive. Veja que José era aquele filho amado, aquele filho que tinha todos os privilégios. E às vezes isso acontece numa família. Aliás, em várias famílias nós temos esses exemplos. É o que chamam de filho preferido. E muitas vezes isso causa uma situação muito desagradável dentro de casa. Mas como contornar isso? Os irmãos de José pegaram o caminho errado. Pegaram o caminho do ódio, o caminho da raiva, o caminho da inveja, o caminho da amargura. E isso trouxe graves consequências. Por quê? Porque José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E muitas vezes dentro de casa, nós acabamos transformando os nossos irmãos, a nossa família, como nossos inimigos. Às vezes tratamos os nossos irmãos, os nossos familiares, como se fossem nossos inimigos, e eles não são. É a família que Deus nos deu. E toda a família é um projeto de Deus para dar certo. Toda a família, Deus tem uma obra particular com cada um. E com a sua família não é diferente. Mesmo com todas as diferenças, Deus escolheu a sua família para, através dela, propagar o seu nome na terra e a sua bênção sobre a humanidade. Sua família faz parte do plano de Deus. Agora, você talvez me pergunte: professor Nadson, como eu posso então conviver em paz? Eu tenho um irmão que é assim, eu tenho uma irmã que é assim, o meu pai e minha mãe trata diferente o meu irmão, ou me trata diferente dos demais. E agora, o que é que eu posso fazer? É claro que é natural a gente sentir raiva, muitas vezes a gente sentir-se excluído por causa de tratamentos diferentes, mas em nome de Jesus, não deixe isso enraizar o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, não deixe que o inimigo encha a sua mente dizendo que você não é amado, que você não é querido pela sua família. Em nome de Jesus, pelo poder desta palavra, eu vou lhe dar aqui conselhos de como conviver com as diferenças dentro da sua casa. Nós vamos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 5. O famoso Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus ensinando conselhos riquíssimos para nós. Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 43 em diante, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos ultrajam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, aquele que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Veja, esse texto, ele chega a nos confrontar. Mas é assim, querido. Você pertence ao Senhor Jesus. E por você pertencer a Jesus, caro aluno, caro adolescente, você não anda conforme o mundo. O mundo diz o seguinte: goste de quem goste de você. O mundo diz: ame aquele que te ama. E se não te ama, então você não tem que amar, deixa pra lá. Não, não é assim que aprendemos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia manda imitarmos a Jesus. E algo que é poderoso dentro de casa, que vai te ajudar a conviver com as diferenças dentro da sua casa, chama-se perdão. Você precisa perdoar. E Jesus está nos ensinando o caminho da bênção. É o caminho do amor.
Não há nada mais poderoso do que o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor cobrirá a multidão de pecados. A Bíblia diz também em Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler esse texto, eu quero ler esse texto com você. Colossenses no capítulo de número 3. O versículo de número 8 em diante. Veja que texto poderoso. Mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da raiva, da malícia, da blasfêmia e dos palavrões que saem da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes da natureza do velho Adão, do velho homem, juntamente com as suas práticas, e vos revestistes do novo homem, que é renovado em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há, veja, olha a questão das diferenças aqui, veja como somos diante de Deus. Onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou baixos bárbaros, nem escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas, olha só que coisa linda, com entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. E por último, versículo 14, e acima de todas estas coisas, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos alunos, não há nada mais poderoso do que o amor de Deus dentro dos nossos corações. As diferenças existem. Não é só na sua família. Em todas as famílias tem diferenças. Mas o segredo é viver de acordo com a palavra de Deus nos manda, amando e perdoando. Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do versículo 34 e o versículo 35, ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora não mais como ama a si próprio, mas Jesus faz uma nova aplicação e diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como é que o Senhor Jesus nos ama? Jesus nos ama com as nossas diferenças. Jesus nos ama com as nossas falhas. O Senhor Jesus nos ama com as nossas fraquezas. Então, Ele nos ama incondicionalmente. Que você possa também amar a sua família com as diferenças. Ninguém é perfeito. Só o Senhor Jesus é perfeito. E Ele traçou um plano perfeito para a sua família. Então, meu querido, aprenda a perdoar. Não dê brecha para o inimigo dentro do seu lar. Não dê brecha para o inimigo dentro da sua família. Perdoe e ame. Aprenda a olhar para a sua família como Deus olha para nós, com seu olhar de amor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhava para as multidões com compaixão, movido de íntima compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, precisam de Jesus. Talvez na sua família as diferenças ocorram porque ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então seja a luz na sua casa, seja a diferença da palavra de Deus e do reino de Deus dentro do seu lar e através da sua vida. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Os irmãos de José, por não entenderem o projeto de Deus na vida de José, o venderam como escravo. Isso trouxe muita tristeza e muito prejuízo para aquela família. Mas mesmo com essas diferenças, o Senhor usou José, mesmo passando por toda dificuldade, como escravo, como prisioneiro. Agora, Deus levanta José como governador do Egito e preserva não só a sua família, mas também toda a terra da fome. Deus vai usar
mesmo com essas diferenças, vai usar a sua família e a sua vida para servir de bênção, tanto para a sua casa, como para outras famílias também. Em nome de Jesus, caro aluno, nós vamos orar agora, e eu vou orar e eu quero abençoar a sua vida. Você que tem sido um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, e aqui na EBD no Lar, através do nosso canal no YouTube, AD Roraima, nós vamos abençoar a sua vida e a sua família. As diferenças sempre vão existir, mas o que nos torna um só é o amor de Deus. E vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra que nos ensina como devemos viver, como devemos caminhar. E em nome do Senhor Jesus, Pai amado, queremos abençoar os nossos alunos, cada um que está ouvindo e que está assistindo a Tua palavra nesta hora. Nós queremos abençoar e declarar a Tua bênção nas famílias. E que em meio às diferenças, Senhor, possa haver a união, possa haver a paz. Em nome de Jesus, possa haver o amor que é o vínculo da perfeição. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todas as setas malignas contra a família, todas as setas de divisão, de confusão, de desunião. Em nome de Jesus estão repreendidos agora. E que haja a paz, que haja o amor e, acima de tudo, a presença do Senhor dentro de cada família, de cada lar. Nós abençoamos e profetizamos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não perca, no próximo domingo vamos estar juntos novamente aprendendo a palavra do Senhor. Não perca nenhuma aula, porque durante todo esse trimestre, Deus vai falar ao teu coração sobre a família. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus.